Profeta Daniel, capítulo 5. Farei a leitura na NVI. É um texto longo, irmãos, eu não vou ler todo, eu vou pular uma parte. Farei a leitura na NVI, os irmãos poderão acompanhar pelos monitores. A epígrafe na minha Bíblia diz assim: o banquete de Belsazar, o escrito na parede. Os irmãos encontraram, amém? A palavra de Deus diz assim: certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e concubinas, bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e seus nobres, suas mulheres e concubinas, beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana, que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido, e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha, versículo 10, tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, viva para sempre, não fique assustado nem tão pálido. Existe um homem no teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do seu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, seu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que este homem Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Versículo 13 diz: assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai o rei o trouxe de Judá? Soube que os espíritos dos deuses estão em você, ou está em você, e que você é um iluminado, e que tem inteligência e sabedoria fora do comum. Versículo 25, vamos pular para o 25, irmãos, diz assim: esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado destas palavras: Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido, entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Amém. O livro de Daniel, irmãos, é um livro que trata bastante de história. E o povo não gosta de história antiga, é muitos nomes, é muitos detalhes. Mas, acima de tudo, irmãos, é um livro que traz a grandeza de Deus. Este livro, ele
revela a grandeza de Deus em seus vários aspectos. Por exemplo, no capítulo 1, o livro revela a grandeza da sabedoria de Deus ao confundir a sabedoria deste mundo. No capítulo 2, nós vemos a grandeza do conhecimento de Deus ao revelar os mistérios do sonho de Nabucodonosor a Daniel. No capítulo 3, nós vemos a grandeza do poder de Deus, a grandeza do poder de Deus ao livrar os 3 jovens da fornalha. No capítulo 4, nós vemos a grandeza da glória de Deus ao mandar Nabucodonosor comer capim como um boi. E no capítulo 5, nós vemos a grandeza da justiça de Deus ao interromper uma festa aos deuses. Tem um teólogo, irmão, chamado Stuart Olyott, que ele diz que o caminho do ímpio é permeado por uma linha invisível. Uma linha somente vista por Deus. É uma linha invisível entre a paciência e a ira de Deus. Os que andam na desobediência cruzam, e quando cruzam essa linha, o juízo se torna inevitável. Esse mesmo teólogo diz uma frase que é o seguinte: muitas vezes, a pessoa não precisa escolher um caminho especial para ir ao inferno. Necessita apenas permanecer por tempo suficiente no caminho em que está. Existe uma linha invisível entre a paciência e a ira de Deus. Cruzar este caminho, cruzar esta linha, é o basta, é o chega. O rei Belsazar, irmãos, ele cruzou essa linha. E essa história é um grande ensinamento para que nós temamos a Deus, irmãos, em nossa conduta. O texto chama este homem de filho de Nabucodonosor. Nabucodonosor é conhecido na Bíblia, né? Um dos grandes reis da Bíblia. Mas não é literal, irmãos. Quando a Bíblia fala aqui que ele era filho de Nabucodonosor, a ideia é que ele era um descendente. Provavelmente neto. Não era um filho imediato. Era como se quando a Bíblia chama Jesus de o filho de Davi. Você entende? Tem 14 gerações de um para outro, mas chama de filho por ser descendente. Então este homem era descendente de Nabucodonosor. E por isso, ele viu as obras de Deus dentro da sua casa. Este homem, ele viu Deus mandando o seu, provavelmente, avô, o grande rei Nabucodonosor, comer capim junto com boi, por causa de uma loucura que entrou naquele homem, por ele ter blasfemado contra Deus. Este homem, ele viu a história dos 3 jovens que foram libertados da fornalha, que o seu avô tinha mandado jogá-los. Ou seja, era um homem que conhecia, irmãos, Deus, conhecia a história de Deus, os feitos de Deus. Mas parece que se esqueceu disso. Este homem, ele optou por desprezar a Deus, e pior, ele optou por zombar de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que de Deus ninguém zomba. De Deus ninguém zomba. E diz ainda que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Este homem foi um homem que experimentou o significado dessas palavras. Ele era um dos grandes reis da Babilônia, e neste momento, irmãos, você vê que ele fez uma promessa para a pessoa que conseguisse interpretar o escrito na parede. Qual era a promessa? Que seria vestido de púrpura, colocado uma coroa de ouro no seu pescoço, e ele seria o terceiro no reino. Por que é o terceiro? Porque nessa época tinha 2 reis em Babilônia, ele e Nabonido. Olha só, irmãos, quantas sugestões de nome. Nabucodonosor, Nabonido, Belsazar. Então você tinha 2 reis, o Nabonido e esse homem chamado Belsazar. Entre o capítulo 4, irmãos, e o capítulo 5 de Daniel, existe uma grande distância de tempo. Um longo tempo tinha passado. Acredita-se que Nabucodonosor já tinha morrido fazia 23 anos. E Daniel, o profeta Daniel, estava aqui com seus 80 anos de idade. A gente imagina Daniel aqui novinho, jovem. A gente lê o livro de Daniel, irmãos, imagina ele jovem do começo ao fim. Não sou eu, só eu que envelheço, não.
Daniel envelhecia também. Ele tinha aqui cerca de 80 anos de idade. E nós podemos dividir, irmãos, esse texto, a nossa meditação nesta noite, em 3 partes. O banquete, o espanto e a mensagem. O banquete, o espanto e a mensagem. Belsazar, ele decidiu manter o calendário anual e fazer uma festa para 1000 nobres. Uma festa grande, um jantar bom, hein, irmãos? 1000 nobres com as suas mulheres e concubinas. Era uma festa para celebrar os deuses da Babilônia. Uma festa que envolvia orgias, envolvia inclusive prostitutas. E a Bíblia diz que após eles terem bebido um pouco, irmãos, talvez o vinho ali já estava fazendo um certo efeito, ele deu uma ordem para que os vasos que o seu avô, Nabucodonosor, tinha trazido de Jerusalém, fossem trazidos à festa. Eu quero beber vinho nos cálices de Jerusalém de ouro. Manda trazer. Pronto, ele cruzou a linha. E Deus estava dizendo para ele, basta. Estava prestes a cair, irmãos, nas mãos do Deus vivo. De um lado dessa linha invisível, você tem a zombaria contra Deus. Do outro lado, você tem o desespero por ter caído nas mãos de Deus. Quando aquele homem, irmãos, ele manda trazer as taças que o seu avô tinha trazido de Jerusalém, porque o que aconteceu? Os babilônicos entraram em Jerusalém e levaram todo o povo de Israel cativo, como escravo. Inclusive nessa leva veio Daniel, e aí invadiram o templo e pegaram tudo que eram os instrumentos de ouro, os vasos, os talheres, os pratos, as pias, as bacias, tudo, irmãos, foi levado para a Babilônia. Quando ele manda trazer os vasos, era como se ele estivesse celebrando, irmãos, a vitória dos deuses da Babilônia contra o Deus de Israel. Estava zombando do Deus de Israel, irmãos. Ele se esqueceu, irmãos, que o povo de Israel só foi para o cativeiro pela providência do próprio Deus. Quem estava levando o povo para o cativeiro não era a Babilônia, era Deus. Era uma coisa pedagógica. Deus precisava ensinar aquele povo. Mas ele não, ele imaginava que aquilo era uma derrota de Deus. Então ele estava celebrando, irmãos, a vitória dos deuses da Babilônia contra o Deus de Israel. De Deus, ninguém zomba. Para os irmãos terem ideia, a capital, a cidade que este homem estava, tinha um muro, presta atenção, um muro de 27 quilômetros, elas eram muradas, 27 quilômetros, 30 de comprimento, 30 metros de altura, irmãos, um muro de 30 metros é um muro respeitável, 30 metros de altura e 7 metros de largura. Você imagine um muro com 7 metros de largura. Irmãos, essa igreja daqui até aqui tem 10, não é isso, Marco? É quase de largura. Era um muro, irmãos, intransponível, ninguém entrava. Não tinha como entrar, irmãos, e cheio de guaritas, de soldados nos pontos. Para os irmãos terem ideia, os soldados que faziam a ronda naquela cidade, eles andavam de cavalo, com carroça, eram 2 cavalos, um do lado do outro, irmãos, com soldados, fazendo a ronda da cidade. Não tinha como entrar. Ele estava numa falsa segurança. Estou zombando de Deus aqui dentro, e eu quero ver quem pode fazer alguma coisa. Mas sabe o que estava acontecendo, irmãos? E aí não é a Bíblia, é a história que diz. Nesta mesma noite, que a Bíblia fala que ele morreu nesta mesma noite, não é verdade? O último versículo que nós lemos. Nessa mesma noite estava vindo um homem, um dos braços direitos de Ciro, o grande Ciro, um rei chamado Dario. E olha a engenharia desse camarada. Sabe o que ele fez para entrar na cidade? A cidade ela era abastecida por um rio chamado Eufrates. O rio Eufrates entrava dentro dessa cidade, na Babilônia. O que esse rei fez, o rei Dario? Ele estava desviando o curso do rio. Eles começaram a cavar para desviar o curso do rio. Quando eles desviaram o curso do rio, irmãos, aquele leito que entrava para dentro da cidade ficou seco. E eles entraram por dentro do leito. Eles invadiram a Babilônia na madrugada, nessa noite, pelo leito seco do rio, que o rio foi desviado. E nesta noite, Babilônia foi invadida.
mas ele não estava apercebido. Quando eu lia isso, irmãos, é muita história, eu sei, irmãos, às vezes fica um pouco difícil de entender, mas quando eu leio isso, sabe o que eu penso, irmãos? Quantas pessoas estão em situação semelhante? Às vezes a família está arruinando, o casamento às vezes está por um fio, e a pessoa está desapercebida, se banqueteando. Muitos, irmãos, estão na linha divisória entre a zombaria, o desprezo a Deus e a ira de Deus, mas estão focados em vaidades, em prazeres, em coisas que nada acrescentam. Irmãos, aquele homem com a taça de Deus na mão, mas louvando os deuses de ouro, de prata, de ferro, de bronze, de madeira, de pedra. Sabe que ele achava que Deus estava nas suas mãos? Na verdade era o contrário. Ele estava nas mãos de Deus e ele veria isso. Esse era o banquete. E agora vem o espanto. Quando pensava que tinha Deus em suas mãos, as mãos de Deus apareceram. E escreveram 3 palavras, repetiu a primeira, numa parede branca. Na parte mais iluminada tinha um candelabro na sala e aparece uma mão escrevendo Mene, Mene, Tekel, o farsim, ou parsim, plural e singular, é a mesma coisa. Quando aquela mão aparece e escreve aquilo, o som da festa cessou. O ruído das taças pararam. As conversas se emudeceram. As mãos paralisaram, os joelhos tremiam, a face ficou pálida. O medo, irmãos, tomou conta do ambiente. Alguém que não foi convidado à festa chegou ali. E esse alguém era maior do que qualquer um dos 1000 nobres que estavam presentes. A conta chegou. Este episódio, irmãos, ele é tão forte. Você sabia que existe um museu em Londres, chamado Museu de Galeria Nacional de Artes, que tem um quadro lá, desse Belsazar, neste momento, quando ele viu o escrito, o espanto que ele fez. Tem um quadro lá em Londres que pintaram para expressar este momento. Apenas o dedo de Deus causou tamanho pavor. Que dirá quando este homem estivesse diante da majestade de Deus? Que pânico será? 3 palavras bastaram, irmãos, para aterrorizar o coração de todos os presentes. Assim também, não é, irmãos? Aquele que confia em Deus, uma palavra de Cristo tranquiliza o nosso coração, não é verdade, irmãos? É uma palavra que Cristo fala, irmãos, o nosso coração se tranquiliza. É interessante, irmãos, que o rei aqui, ele não entendeu a mensagem, mas ele temeu. Porque ele sabia, irmãos, que não era coisa boa. Assim é o homem, irmãos, que zomba de Deus. A pessoa zomba de Deus, a pessoa despreza Deus a vida toda. E ela diz que não sabe o que tem depois da morte, mas ela treme diante dela. E aí, o rei deu uma ordem para que fossem trazidos todos os sábios, feiticeiros, astrólogos, adivinhos. Mas nenhum, irmãos, conseguia interpretar a mensagem. A questão, irmãos, aqui, não era entender o que estava escrito. Não era entender as palavras eles conheciam. A questão era entender o que significava aquilo. Você entende? As 4 palavras que estavam lá, 3, né, uma repetida, era do vocabulário diário deles. A questão é o que significa isso? E para entender o significado, irmãos, era necessário algo que Belsazar não tinha: discernimento espiritual. Os 1000 convidados estavam pálidos, quietos, com medo, aguardavam alguém que interpretasse a inscrição. E aí, neste momento, irmãos, entra na sala a rainha mãe, a mãe dele. Percebendo o desespero do filho, ela se lembrou, falou:
há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses. Aí é uma linguagem pagã para falar de um crente, não é? Deus fala com ele lá. Ele tem um negócio diferente. Manda trazer este homem. Isso daí, irmãos, comprova aquilo que eu falei há pouco, que há um grande tempo entre o capítulo 4 e o capítulo 5, porque este rei nem conhecia quem era Daniel. Tinha passado vários anos de um capítulo para outro. Aí, irmãos, Daniel entra em cena. E eu gosto, irmãos, de uma versão que o rei manda chamar Daniel e pergunta assim: és tu aquele Daniel que o meu pai trouxe de Judá? És tu aquele? Era como se fosse o seguinte: você é o mesmo? Deus ainda fala contigo? Você ainda tem capacidade, discernimento espiritual para interpretar esses tipos de mensagem? És tu aquele Daniel? Ele poderia dizer: sou nada, já fui bom, mas não, eu não sou mais o mesmo, não. Eu já fui nesse negócio de oração, né? Ontem aqui, irmãos, um friozinho, né? Um grupinho de irmãs aqui, umas 7, 8 pessoas aqui ontem de manhã orando. És tu aquele? Não, não sou não. Qual foi a resposta de Daniel? Depois de vários anos, vamos colocar aí 30 anos. Me dá a mensagem e eu te darei a interpretação. Sou o mesmo, estou igual, sou do mesmo, ainda ando com o Senhor. Passou anos, mas estou aqui firme. Talvez, irmãos, a cara enrugada, mas o andar era firme. Daniel chega ali um velhinho, irmãos, 80 anos, enrugado, talvez mais cansado fisicamente, mas a alma era a mesma. Me mostra a parede, que eu te darei a interpretação. Era o mesmo, irmãos, calmo. E ele, com aquela calma, ele olha para o rei e enxerga no rei um homem derrotado. Um homem que tinha atravessado a linha invisível da paciência de Deus. Alguém que seria colocado na balança e a balança penderia contra ele. Daniel chega ali velhinho, irmãos, e conhecia não apenas a mensagem, Daniel conhecia a mão e conhecia o dono da mão que a escreveu. Conheço, sou o mesmo. Me leve lá na parede. E aí, irmãos, neste momento ele começa a oferecer os presentes para Daniel. Se você interpretar, eu vou te dar uma corrente de ouro, uma roupa de rei, você vai ser o terceiro no meu reinado. Ele não tinha mais nada para oferecer. Tinha acabado. Talvez ali, irmãos, o presente era para tentar manipular a interpretação. Eu vou dar um presente, eu vou oferecer o presente antes, quem sabe ele alivia na mensagem. Quem sabe ele interpreta diferente. E eu continuo com as coisas na minha mão. Era Daniel, irmãos, era o mesmo. Fique para você. Todos os presentes que você ofereceu. A sentença de Deus não pode ser comprada. Daniel olha para aquele homem e responde: sorria, você está sendo filmado. E aí no versículo 18 ao 24, que nós não lemos, Daniel começa a narrar as oportunidades que Deus tinha dado àquele homem e que ele desprezou. Cuidado com as oportunidades de Deus, viu, irmãos? Cuidado. Deus está vendo, irmãos. Sorria você também, você está sendo filmado também. Deus, irmãos, ele não pesa ninguém sem que antes lhe dê oportunidade. Hoje, irmãos, é um culto de Santa Ceia. E Santa Ceia é uma oportunidade de nós refletirmos. Analise-se o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. O que temos feito, irmãos, com as coisas que Deus nos deu. O que temos feito com a fé, com a graça, com a salvação. O que temos feito com a família. O que temos feito com o corpo. O que temos feito com o tempo. O que temos feito com tudo aquilo que, segundo o pastor Daniel diz, o Daniel nosso aqui agora, que Deus colocou em nossas mãos. Temos vivido, irmãos, como estando nas mãos de Deus ou Ele nas nossas? Temos vivido sobriamente
ou embriagadamente com o vinho deste mundo? A mensagem era como se fosse um lápide. Sabe o que é lápide? Lápide é aquela pedra que se coloca no caixão quando enterrar alguém, aquele jardinzão bonito, e tem uma pedra geralmente de mármore. Aí lá está escrito o nome da pessoa, o dia que nasceu, o dia que morreu. E uma frase, geralmente, não é verdade? Uma homenagem. Essa era a lápide de Belsazzar. Mene, mene, tekel, ufarsim. Mene, irmão, significa contar. Tekel, pesar ou estar leve. E Pérez ou ufarsim significa romper, dividir. E literalmente o reino foi dividido para dois povos, os medos e os persas. Mas é outra história. Era como se tivesse escrito o seguinte na parede: contou, contou, pesou, dividiu. Por isso que eu falei para os irmãos, as palavras eles conheciam, mas o que significava aquilo? Estava escrito contou, contou, pesou, dividiu. Qual era o sentido, irmãos? Na Bíblia, irmãos, os instrumentos de medidas ou de peso, eles são usados para falar da justiça de Deus, do juízo de Deus. Por exemplo, a Bíblia usa balança, vara de medir, o cânon, não é verdade? Prumo, essas coisas falam do juízo de Deus. E para nós, irmãos, isso fica claro. Por quê? Porque a balança é o símbolo do direito, não é verdade? Então a pessoa vai fazer faculdade de direito, qual que é o símbolo que tem lá? É a balança. E na verdade, a balança é o símbolo universal da justiça. Qualquer lugar do mundo que você for, vai ter o símbolo sobre a justiça, é uma balança. E é isso que Deus estava mostrando aqui. Contou, contou. Pesou, dividiu. Belsazzar foi colocado na balança de Deus. Preste atenção nisso. Para mim, essa parte é mais importante dessa reflexão. Belsazzar foi colocado na balança de Deus e foi achado leve. Para nós, na nossa sociedade, quando você sobe na balança e você está leve, glória a Deus. Que bênção. Que dificuldade que é, né? Mas aqui, irmãos, aqui não. Aqui o termo é, você foi colocado na balança e foi achado em falta. Está faltando. Está leve. Isso na Bíblia fala, você viveu para a tua vaidade. Você viveu para você mesmo. Você viveu para os teus caprichos. Tudo que você buscou foi a glória humana. E agora está leve. Você não viveu para o peso da glória de Deus. A balança fala de integridade. Balança fala de imparcialidade, estar de acordo. Jesus, quando olhou para o jovem rico, olhou para o coração dele e disse o seguinte: falta-te uma coisa, ou seja, está leve, está faltando. Ser achado leve, irmãos, representa a vida daqueles que colocam os corações apenas nas coisas transitórias, só pensam nas coisas da terra. O seu olhar é apenas terreno, mundano, aqui e agora, é prazer, todo dia, é o hedonismo do mundo. Ele não tem o olhar do peregrino, o olhar daquele que vive com o coração na eternidade. Foi achado leve. Belsazzar, irmãos, representa a geração carpe diem, né? Aproveite o momento. Sem pensar no amanhã. Aprecie o prazer sem nenhuma perspectiva de transcendência. E aí eu fiquei pensando, irmãos, qual é o peso que há em ti? Na tua vida, na minha vida, qual é o peso que há em nós? Será que temos vivido, irmãos, com as coisas dessa vida apenas? Será que se formos colocados na balança hoje, quanto vai pesar? O quanto você viveu para as coisas eternas, para as coisas pesadas, para a glória de Deus, e o quanto você viveu para si próprio. Paulo diz assim, olha só, a comparação que Paulo faz em relação ao peso. A nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso eterno de glória que em nós há de ser revelado. A Bíblia, a glória de Deus é algo pesado, irmãos. Quanto desse peso há em ti? Ele foi colocado na balança e foi achado em falta. Ana,
Lá no seu cântico, depois que nasceu o filho, Samuel, ela diz assim, ó, não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor Deus é o Deus da sabedoria, e por ele as obras são pesadas na balança. Deus tem uma balança, irmãos, e Deus pesa a gente. O Salmo 1 compara o ímpio com o quê? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém, nem se assenta, né? Aí fala que o ímpio é como o quê? É como a folha que o vento leva. É algo pesado? É como a folha. Irmãos, contou, pesou, dividiu. O quanto do peso há em nós? Para o que você tem vivido? Para a vaidade desta vida? Naquele dia na balança, o vento leva. Quanto mais nos doarmos, quanto mais buscarmos as coisas do Senhor, as coisas eternas, irmão, mais pesado. Por isso que o crente, irmãos, o crente que tem peso de vida, né? Aquele crente de peso, ele vive com a visão lá na eternidade, irmãos. Ele está sofrendo aqui, mas ele sabe, há um propósito eterno nesse sofrimento. A porta fechou aqui, ele fala, Deus está trabalhando nesse negócio. Ele tem um peso, irmãos. Para o crente de peso, irmãos, esse pão aqui tem um peso. Este cálice aqui tem um peso, irmãos, que a gente não consegue explicar. É pesado esse negócio. Cada ceia que eu participo parece que mais pesado fica. Quando eu falo de peso, não entendo, irmãos, no sentido de coisas eternas, de coisas que valem a pena, de coisas que fazem sentido. Esse homem, irmãos, era tão sem noção, tão arrogante, tão leve, tão vaidoso, que depois que Daniel deu a sentença para ele, o que ele tinha que fazer? Cair com a cara no rosto, no chão, pedindo misericórdia a Deus. O que ele fez? Parabéns. Você é o terceiro homem. Tem um colar aqui, coloca o colar no pescoço. Não tinha nada para dar. O reino já não estava em suas mãos. O homem estava lá, desviando o curso do rio. E daqui a alguns minutos estaria, aquele rei, daqui a alguns minutos não seria mais nem rei. Não seria mais nem um ser vivo. Seria um defunto, precisando ser enterrado. Volto a dizer. Quantas pessoas, irmãos, em situação semelhante. Que Deus tem falado de uma forma tão clara, irmãos, como falou com este rei. Mas elas estão pensando em coisas tão banais. Deus pede, irmãos, que a nossa vida esteja mais voltada para as coisas pesadas. Deus pede uma correção, a gente está preocupado com a vida alheia. Vem para a ceia, não preocupado com o peso que há nisso, mas preocupado com a roupa. Será que vão falar da minha roupa? Será que vão me elogiar? Será que o perfume que eu passei, será que está bom? Será que eu vou causar admiração em alguém? Uma vida leve, uma vida vaidosa. A festa começou com Deus nas mãos e terminou com pranto e com sangue. De Deus ninguém zomba. A Babilônia, a grande Babilônia, qualquer livro de história antigo que você pegar vai citar a Babilônia, caiu nesta noite para nunca mais se levantar. Onde fica a Babilônia hoje? Não tem. Nunca mais se levantou. A Bíblia só vai falar da Babilônia, irmãos, lá no Apocalipse. Povo meu, fugi dela, da Babilônia espiritual, dessa vaidade. Você entende isso, irmãos? Você entende a mensagem? A tua vida tem vivido para a leveza, e quando eu falo de leveza aqui, eu falo no sentido muito negativo, da vaidade, sabe, da falsa segurança, da falsa aparência da Babilônia, ou do peso das coisas de Deus. Lá no Salmo 1, enquanto que o ímpio é comparado com uma folha seca que o vento leva, o justo é comparado com uma árvore, junto a rio, forte, frutífera, enraizada. Vai arrancar ela de lá, arranca nada, ela está firme. Esse texto, irmãos, é um alerta para mim, para você, para nós, irmãos, para que a gente viva diante de Deus em obediência, em humildade, em temor. Tudo que você faça, irmãos, faça para a glória de Deus.
Você entende a diferença do peso para a leveza? É se você faz para a glória de Deus. Se você faz visando dar o seu coração ao Senhor. Às vezes a pessoa, irmãos, pode estar com a harpa aberta, cantando o mesmo hino. O mesmo hino. O hino de um tem peso, o hino do outro não tem. Um está cantando realmente para louvar a Deus. Mais alvo que a neve, mais alvo que a neve. O outro está cantando para mostrar que tem uma voz mais ou menos. Eu louvo a Deus, irmão, sabe por quê? Porque a humanidade foi colocada na balança e foi achada em falta. E o cálice caiu sobre Cristo. E Cristo bebeu o cálice, para que todo aquele que esteja em Cristo, irmãos, possa verdadeiramente viver para a glória do Pai. Um alerta. Muitos estão próximos da linha da divisão entre a paciência e a ira. Hoje é como se fosse um aviso. Tem pessoas, irmãos, falamos isso na terça-feira aqui, tem pessoas que elas estão numa situação, irmãos, que Deus está dizendo para elas o seguinte: mais um pecado e basta. Mais um pecado e ao fim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Dá temor, não dá, irmãos, ler um texto como esse? Não é verdade? Dá temor, irmãos, em andar com Deus e ver para a glória de Deus. A gente tem que temer, colocar o nosso rosto no chão, irmãos, e clamar misericórdia por nós, por nossa família, por nossa vida. E fazer uma grande reflexão, irmãos. Qual o grande propósito da nossa vida? Não viva para você mesmo, viva para a glória de Deus. Viva para aquilo que faz sentido. Não viva visando, o teu engrandecimento, a tua pessoa. Sirva a Deus. Glorifique a Deus em todas as tuas obras.